Oi, galera! Hoje trouxe mais questões de nível superior da banca VUNESP. Você se lembra da questão que eu deixei na última aula? Vamos ver agora se você conseguiu acertá-la. Durante a aula, deixo dicas importantes, principalmente sobre concordância verbal, um assunto muito cobrado pela VUNESP. E quando são questões de nível superior, percebo que são muito mais complexas. Então, muita atenção e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E então, turma, na última aula falei com vocês que iria fazer a correção dessa questão hoje, questão de nível superior do ano de 2021. É questão de nível superior, muita atenção, porque pode ter pegadinha ou então alguma regra daquelas, as exceções. Vamos falar das exceções na maioria das vezes. Concordância. Então, pode ser concordância verbal ou concordância nominal. Concordância verbal, você já sabe, o verbo tem que concordar com o sujeito, em número e pessoa. Verbo no plural, sujeito também no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Concordância nominal é a concordância dos nomes, ou seja, os nomes precisam de concordar, eles precisam de ter uma concordância entre eles. E você já sabe, os determinantes que são o artigo, que mais? O adjetivo, pronome também, e também numeral, adjetivo, pronome e numeral. Eles precisam de concordar com que? Com o substantivo em gênero e número. Ou seja, substantivo no plural, masculino plural, por exemplo, o artigo precisa também de estar no masculino plural. Muita atenção! Tem concordância? VUNESP, procure o verbo haver, aí você já vai vir e escrever, logo acima dele. Existir. Verbo haver no sentido de existir sempre na terceira PS, que é a terceira pessoa do singular, ok? Então, deveriam haver, deveriam existir. Vamos ver se você acertou a questão, deixe aqui nos comentários. Deveria haver ou deveriam haver? Você já sabe, eu sempre falo que nós temos um verbo auxiliar. O auxiliar técnico, ele só faz aquilo que o técnico iria fazer, provavelmente. O técnico está suspenso, o auxiliar vai fazer aquilo que ele faria. Se o verbo principal não vai para o plural, que ele está no sentido de existir, o seu auxiliar também não pode ir. Então, o correto aqui seria o quê? Deveria haver penas severas, penas substantivo no feminino plural, adjetivo feminino plural, concordou em gênero e número. Para os crimes e as aberrações absurdas, aqui depende. Se as aberrações, se forem absurdas somente as aberrações, ok, aí vai concordar com ele, feminino, feminino. Agora, se os crimes também forem absurdos, aí você vai compreender como um está no masculino. E esse adjetivo aqui, absurda, está se referindo a dois substantivos. Aí, um no masculino, um no feminino, aí vai ser aquilo que eu chamo de concordância machista. Aí vai ser absurdos, vai para o plural. Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui que vai facilitar um pouco para vocês. Vou colocar aqui, ó. Comprei, pode ser sapato e calça. Sapato e calça. Agora vamos colocar aqui uma cor vermelha. Está correto assim? Comprei sapato e calça vermelha. Ok. Esse adjetivo, ele está se referindo a dois substantivos, não é isso? Quando ele se refere a dois substantivos, ele pode concordar com o que está mais próximo, então está correto. Comprei sapato e a calça era vermelha. Ou então ele vai para o plural concordando com os dois. Só que aqui eu tenho um masculino e um feminino. Se eu tenho um masculino e feminino, o masculino permanece. Então, comprei sapato e calça vermelhos, ok? Eu poderia falar comprei sapato e calça vermelhas? Não, eu tenho que usar vermelhos porque ele está se referindo a um no masculino e um no feminino. Então, tem um no masculino, outro no feminino, aí é a concordância machista, que ele vai para quê? Para o
masculino, ok? Então, muito interessante. Então, que podem ser absurdas ou absurdos, que são constatados. O que foi constatado aqui é importante. Primeiro, vamos ver a concordância verbal. Crime e as aberrações, plural. Verbo no plural, então aqui está correto. Agora, o que foi constatado? Os crimes e as aberrações. Então, crimes e aberrações, crime masculino, aberrações feminino. Então, aqui esses constatados aqui, que é um verbo no particípio que está exercendo a função de adjetivo. Para você saber isso, simplifique. Eu falaria o quê? Crime constatado, crime ruim, crime violento. Então, adjetivo. Então, aqui também está correto, por quê? Eu tenho um no masculino e outro no feminino, o masculino prevalece. Aquecer, infligir penas severas para os crimes. Penas substantivo no plural. Severas, adjetivo no plural, concordância nominal certíssima. Para os crimes e as aberrações, absurdos, ok. Crime masculino, acabei de falar, aberrações feminino, então posso usar esse adjetivo aqui no masculino, porque as aberrações são absurdas e os crimes também são absurdas, ok? Que são constatados. O que foi constatado? O crime e a aberração. Masculino mais feminino é a concordância machista, então ele tem de estar no masculino. Então, que são constatados. Infelizmente, falta apenas. Tem verbo? Olha a dica do Mário aí. Circule o verbo, faça a pergunta. O que falta? Penas severas. Penas severas está no plural esse sujeito, não é isso? Penas severas falta, não. Penas severas faltam, infelizmente faltam penas severas para os crimes e as aberrações, absurdos que são constatados. É preciso que seja infligido penas severas para os crimes. Então, tá bom. Penas severas eu sei que está certo. E as aberrações absurdas que são constatadas. Aqui eu já sei. O correto é o quê? Constatados, não é isso? O que foi constatado? Os crimes e as aberrações. Um no masculino, um no feminino. Aí nós temos o que eu chamo de concordância machista. Então, já descarto. Tem mais erro? É preciso que seja o que deve ser infligido? Pena severa. Pena severa está no plural. Então, eu falaria o quê? Penas severas sejam infligidas, ok? Então, o correto fica como? É preciso que sejam infligidas penas severas. Então, é preciso, você consegue compreender aqui, ó, é preciso que sejam infligidas. O que está sendo infligido? Penas severas. Então, aqui, se está no plural, o verbo e também o verbo no particípio, que está exercendo a função de adjetivo, precisa de estar no plural. Viu quão complexa é essa questão? E a letra E de exata que está correta, não é isso? Veremos agora. Convém que se aplique. O que vai aplicar? Penas severas. Então, aplicam-se, vamos simplificar. Sempre que tiver esse se, fique muito atento. Aí você vai identificar a transitividade do verbo que ele vem acompanhando. Eles aplicam o quê? Penas severas. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Esse se aqui é o que eu chamo de partícula apassivadora. Verbo transitivo direto mais o se, ele vai concordar com o que é designado de sujeito paciente. Esse sujeito paciente ele está depois do verbo. Se o sujeito paciente aqui está no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Dica que eu deixo, outra para esta questão, verifique. Tem o se, verifique se é verbo transitivo direto. Se for verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. É o mesmo exemplo clássico de vendem-se casas. Eu vendo o quê? Casa, verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito paciente. O verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, casas são vendidas, penas severas são aplicadas. Para os crimes e as aberrações absurdas, está certo também, porque isso pode concordar tanto com o último ou com os dois. Mas se for com os dois, um é no masculino, o outro é no feminino, aí ele precisa de ir para o masculino.
mas aqui está concordando com o último. O que foi constatado? Um masculino e um feminino. Então, aqui, olha a concordância machista aí, gente. Aí precisa de estar no masculino. Então, por isso que a alternativa E está correta. Outra questão, nível superior, 2021. Conjunção. Quando tem conjunção, você precisa de compreender o sentido que ela estabelece. É importante você conhecer muitas conjunções? Sim. Memorizar todas de repente não, mas é necessário você compreender muitas conjunções, sim. Tem 3, comece por aquela que você ache mais fácil. Embora a VUNESP adora cobrar embora. Embora pouco praticada entre nós, a psicohistória da política costuma ser mais hábil para entender os venenos sutis. Então vamos ver. A política, vamos colocar aqui, a política costuma ser mais hábil para quê? Qual a finalidade da política ser mais hábil? Você viu que eu simplifico as questões, eu simplifico as frases. Qual que é a finalidade? Para entender os venenos sutis. Aí vem uma dica aqui do Mário. Apareceu para mais verbo no infinitivo. Vamos colocar aqui. Ó. Para mais o verbo no infinitivo, terminado em ar, ou ir. Aí você já sabe. Para mais verbo no infinitivo vai expressar uma ideia de finalidade, o sentido de finalidade. Tem conjunção, observe o sentido, ok? Costuma ser mais hábil para entender os venenos, com a finalidade de entender os venenos. Então, a segunda eu já sei que é finalidade. Eu eliminei 3 alternativas sem sofrimento, certo? E agora? Embora pouco praticada entre nós, a política costuma ser mais hábil para entender. Ok, se ela é pouco praticada, aqui você vai compreender uma ideia de concessão. Então, já resolvi a questão. O que são essas concessivas? Elas expressam a ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Vou simplificar aqui. Embora estivesse sem dinheiro, então vamos colocar aqui. Eu fui na festa ou fui à festa? Fui à festa, embora estivesse sem dinheiro. Então, vamos colocar aqui. Qual é a conjunção aqui? Embora. Então, aqui nós já vimos oração principal, não é isso? E ali eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva, que ela expressa uma ideia de concessão. Então, apareceu embora, concessivo. Agora, ela é uma ideia oposta da oração principal, então, você está sem dinheiro. O certo seria não ir, mas mesmo assim você foi. Então, você consegue compreender aqui. Estar sem dinheiro é oposto a ir à festa, mas não impede aquilo que foi expresso na oração principal de acontecer. Tire um minuto, volte o vídeo se preciso for para você aprender. A VUNESP adora cobrar a preposição embora. É uma ideia oposta da oração principal, então, você está sem dinheiro, você não vai à festa. E aqui ele foi, então é o oposto. Mas ele foi ou não foi? Ele foi. É uma ideia oposta da oração principal, mas não a impede de acontecer. Mesmo sem dinheiro, ele foi à festa. Então, isso é concessão. Ok? São as concessivas. E restrição. Restrição aqui se fala restrição, os venenos sutis que alimentam. O que alimenta? Os venenos sutis. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo, ele dá início às orações subordinadas, adjetivas, restritiva ou explicativa. Como separar uma da outra? Extremamente fácil. Se tem vírgula, aqui ó, com vírgula é explicativa. Sem vírgula é restritiva. Então, o R vem perto do S e o C vem perto do E. Simples assim. Apareceu um pronome relativo, está dando início a uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque não tem vírgula. Simples assim. Gabaritou a questão sem sofrimento. Vamos para mais uma?
Agora aqui nós temos o famoso advérbio. Advérbio está expressando o sentido, a circunstância de quê? Aí você vai se lembrar. O que é um advérbio? É a palavra que modifica o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma característica de dúvida, negação, afirmação, modo, lugar, tempo, intensidade, inclusão, exclusão, ordem. É possível memorizar todos? É importante você saber identificar. Essa questão ela está contemplando um advérbio. Agora, ele está expressando o sentido de quê? Vamos ver? O vírus pode ainda danificar. Aí nós vamos precisar de voltar aqui. A OMS alerta para um surto enorme planetário de sarampo. Em 2018, 140 mil pessoas morreram. Os mais vulneráveis à infecção, que são as crianças e os bebês. Os que escaparam à morte sofrem alto risco de complicações, incluindo pneumonia, encefalite e deficiências vitalícias como lesão cerebral permanente, cegueira ou surdez. O vírus pode ainda danificar a memória. Esse ainda aqui ele está com sentido de que o que o vírus faz? Ele faz com que as pessoas sofram alto risco de complicações, encefalite, vitalícia, tal. Ele faz um monte de coisa, mas ainda danificar a memória. Então aqui mais você já viu, o vírus causa dor de cabeça, dor de estômago e ainda dor de dente. Peguei aqui, né? Qualquer coisa. Então, ele causa dor de cabeça. Vamos ver, por exemplo, coronavírus, dor de cabeça. Ele pode causar também o quê? Infecções. Vamos colocar aqui, infecção. Aí você vem aqui e fala assim, ó, e ainda outra coisa, e ainda sofrimento. Vamos colocar aqui. O que eu quero mostrar para você aqui, que ele vem enumerando o que ele causa, não é isso? Aí ele vem aqui e põe e ainda, ou seja, ele causa dor de cabeça, infecção e sofrimento. Então aqui você observa uma ideia de que esse ainda ele está incluindo. Então, isso aqui é uma inclusão. O que quer dizer isso? O vírus do sarampo ele causa deficiências vitalícias, lesão e também danos à memória. Então, o ainda ele expressa um sentido de inclusão. Pronto, questão resolvida sem nem precisar de resolver o outro. Muito interessante. Agora, esse ainda também, ele pode expressar, olha para você ver como é interessante, se eu falar assim, ó, Maria ainda está aqui. E agora, aqui está expressando uma ideia de aqui não, né? Esse ainda utilizado nessa frase. Maria ainda está aqui. Também é uma inclusão. Eu estou incluindo Maria em algum lugar? Não, tempo. Gente, tem advérbio e tem também as conjunções adverbiais. Observem as circunstâncias que ela estabelece. Então, aqui nós temos, neste caso aqui, tempo. E o mesmo ainda aqui pode também expressar um sentido de inclusão. Se é questão de nível superior, muita atenção. Imagino que isso daqui você já compreenda. Intensidade são baixíssimos. Se são baixíssimos, eles são o quê? Olha o sintético aqui, eles são muito baixos. Então, Maria é bonita. Maria é muito bonita. Os números são baixos, os números são muito baixos. Então, intensidade que você consegue identificar na própria fala sua. Então, letra D de dado é a correta. E então, concurseiro, gostou da nossa aula? Inscreva-se neste canal para que você possa receber a notificação das nossas aulas semanais. Então, um forte abraço do Mestre Mário e até breve!